Após a sondagem, é necessário verificar em qual fase de escrita a criança se encontra. Vamos falar um pouquinho do pré-silábico. A criança pré-silábica, ela ainda não consegue identificar os sons das palavras, os sons das sílabas. Aqui eu pedi para a criança escrever apontador. Ele escreveu uma sequência aleatória de letras, acrescentando no meio um símbolo. Ela pode acrescentar também desenhos ou números. Na palavra caneta, ela já acrescentou um outro tipo de sequências de letras aleatórias. Ela também pode acrescentar a mesma sequência de letras aleatórias para outro tipo de palavra diferente, que foi o caso do lápis e giz. Na frase, o pré-silábico não consegue ainda identificar a separação de uma palavra para outra e acaba escrevendo a mesma palavra, a mesma sequência de palavras ditas anteriormente. O silábico sem valor sonoro, ele ainda não consegue identificar o valor sonoro das palavras, mas identifica a quantidade de sílabas. Daí o exemplo da palavra apontador. Ele colocou o J para identificar a sequência do A, o A para identificar a sequência do POM, o N para identificar a sequência do tá e o F do dor. Então, apontador. Ele fez a mesma coisa para as outras palavras. Já o silábico com valor sonoro, ele já consegue identificar as partes menores dentro de uma palavra. Então, o que? O valor sonoro, os sons, o som das sílabas. Na palavra apontador, ele identificou os sons das vogais. O silábico com valor sonoro, ele pode identificar tanto o valor das vogais quanto os das consoantes. Nessa sequência aqui, ele identificou o som das vogais. A, O, apontador. Caneta. Lápis. Giz. E já na frase, ele também identificou ali o valor sonoro apenas das vogais. Eu gosto do meu lápis rosa. O silábico alfabético. O silábico alfabético, ele escreve ora a sílaba completa, ora apenas uma letra para identificar a sílaba, mas ele já possui conhecimento do valor sonoro. Ali em apontador, ele escreveu apotador, esquecendo ali do N no meio e do R no final, dor. Em caneta, ele escreveu caeta, esquecendo ali do N no meio também. Láis para lápis e giz. O silábico alfabético, ele tem um pouquinho de dificuldade nas sílabas complexas. Quando a criança chega aqui no nível alfabético, ela já consegue identificar o valor sonoro das sílabas, consegue identificar os sons das letras. Aqui eu pedi para a criança escrever apontador. Ela escreveu apotador, tendo apenas ali o esquecimento do som do N no meio da palavra. Apontador. Em lápis, a criança esqueceu da acentuação. E em giz, ela trocou o Z pelo S, tendo apenas um erro ortográfico. Quando a criança chega nesse nível alfabético, ela já tem um preocupamento na escrita ortográfica. Aqui na frase, a criança já consegue fazer a separação de todas as palavras dentro de uma frase.